Olá, olá meu povo lindo, vamos entrando. Estamos aqui novamente num encontro aqui ao vivo que se chama Conversa de Benzedeiras. Então se achegue, meu povo, se achegue, que a gente tem uma boa conversa, a gente tem uma boa convidada. Então vai ser mais um programa que a gente vai poder conversar bastante sobre benzimento. E como todas as vezes, isso acontece então às terças-feiras às 18 horas, essas conversas, né? Conversa de benzedeiras, aonde eu, Cris Menberg, benzedeira, convido uma pessoa, uma benzedeira, um benzedeiro para participar e contar para nós toda a sua trajetória e algumas curiosidades que a gente está sempre aprendendo, né? Então, de novo, eu vou pedir para que vocês coloquem bastante coração aqui, que é exatamente, deixa o coração subir, que é exatamente para que o Instagram reconheça que esse programa é um programa legal, que vocês estão gostando, e aí ele distribui, ele espalha para mais pessoas, né? E o programa é legal quando a gente consegue atingir um número razoável né, dessa audiência, porque a ideia é sempre estar ensinando e passando tudo aquilo que a gente sabe fazer, né? Então vamos lá. Eu vou pedir também, depois ali eu vou repetir de novo, que vocês separem um copo d'água, né, água para beber mesmo, deixa separadinho. E no final a gente vai fazer aquele nosso benzimento, né? E poder tomar essa água. Se vocês quiserem separar uma quantidade maior de água, pode pegar uma jarra. E vocês vão estar usando aí como vocês acharem melhor, tomando, passando na pele se tiver algum problema, tá bom? Vou pedir para vocês também colocarem aqui a cidade de vocês, porque eu gosto de saber da onde vocês são, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou Cris Menberg, benzedeira, bisneta de benzedeiras, idealizadora e organizadora do Benzimento Terra do Bugio, professora e palestrante de ancestralidade e benzimento, terapeuta vibracional sensitiva em alinhamento energético, fitoenergética, fitoterapia, cromoterapia, aromaterapia e o resgate da ancestralidade. E também o propósito de vida. Eu sou comunicadora de rádio e TV, mulher curandeira. Não se esqueçam que dia 6 nós temos o benzimento Terra da Mata, né? Que é esse, a gente está voltando aí com esse benzimento presencial no próximo domingo. As senhas começam a distribuir entre 8 e 8 e meia. Abrimos os portões, a porteira, literalmente, porque é zona rural. Os benzimentos começam às 9 horas e a porteira fecha às 11 horas. Aí quem entrou vai ser benzido e quem não entrou vai ficar para uma próxima, né? Mas estamos voltando aí com benzimento presencial o primeiro domingo do mês, tá? Dia 6 é o próximo. Então vamos lá, eu espero que vocês aproveitem bastante, sejam muito bem-vindos, continuem colocando suas cidades aqui para a gente saber. Tem um ponto de interrogação aqui embaixo, que eu vou pedir para que durante essa boa conversa com a nossa convidada especial, caso vocês tenham alguma dúvida, coloque a pergunta aqui, porque se vocês colocarem, vai passando, depois eu não acho a pergunta, tá? Então, se for uma pergunta mesmo, coloca no ponto de interrogação. E manda ver nesse coraçãozinho para a gente poder ter o Instagram distribuindo para o maior número de pessoas, tá bom? Na maioria das vezes, tudo o que as benzedeiras têm a oferecer são orações e pensamentos positivos. Seja presencialmente, seja por meio de intercessões à distância, as benzedeiras e rezadeiras ainda são um refúgio de muita gente em momentos difíceis, em momentos de aflição.
As queixas de quem as procura vão desde enfermidades e sensações de moleza, mal-olhado, problemas de pele como cobreiro ou bucho virado e por aí vai. Pessoas garantem ter alcançado uma cura pedida que nem médico curou. A gente tem realmente vários relatos. Acolhedoras de pessoas dos mais variados credos, confiantes nos poderes espirituais, as benzedeiras se tornaram responsáveis por manter vivas as rezas, mandingas, movimentos, fé e o conhecimento das ervas que curam. O rito de orações envolve a pronunciação de palavras que somente nós benzedeiras sabemos e não contamos para ninguém. Então tem algumas rezas que nós contamos e outras não. Então não se esqueçam que dia 6 tem o benzimento Terra da Mata, tá bom? É só colocar ali no Google Terra da Mata que vocês já conseguem encontrar a localização. E agora eu vou anunciar, né, descrever essa nossa querida convidada especial. Ela é terapeuta da alma, benzedeira e sensei de loto sagrado. Ela foi uma menina que cresceu numa funerária entre uma avó catequista e um bisavô benzedor. Olha, adulta, chegou ao doutorado de Direito e largou tudo no final para se dedicar ao ensino do Reiki, sendo este um marco que há 25 anos mudou a sua vida. É isso mesmo, gente, quer mudar, muda mesmo. Canalizou, estudou e ministrou muitos cursos nas áreas das terapias energético-naturais. Mas foi num benzedor de beira de estrada que lembrou do biso dela e suas benzeduras. Descobriu que as notas de rezas do vô, Ubrecht, tinham sido deixadas para ela. Até aí ela não sabia. Quando recebeu, iniciou uma caminhada no resgate das benzeduras e no ensino gratuito das mesmas. Nesta longa jornada, conheceu o querido Javer, que nós já estivemos aqui com ele presente, Javer de Menezes, e seu trabalho, inclusive o seu livro. Hoje se dedica a benzer, transmitir mensagens dos que já partiram e guiar seus grupos de cura, assim como o atendimento online de constelação individual. E nós então vamos chamar a nossa queridíssima, apareceu um negócio aqui, a nossa queridíssima Gabriela Yassorra. Espera aí que ela está por aqui. Onde você está, querida? Vamos achar a Gabriela. Gabriela, você tem que pedir para entrar. Você pode pedir, por favor? Cadê você? Gabriela, aqui. Pera, tá aqui. Vamos esperar essa mulher incrível mostrar pra gente toda aquela história dela, né? Boa noite, amor. Beijo, noite, beijo. Muito Tô aqui obrigada. Congelando em Porto Alegre. Então, gente, ela é de Porto Alegre, deve ter muita gente de Porto Alegre aqui também, que é um lugar lindo, um frio. Eu moro num lugar frio, mas lá embaixo está mais frio ainda. E eu gostaria muitíssimo de coração, assim, te agradecer por você ter aceito e você ser essa pessoa simpática, aberta para estar dividindo aí e juntando os nossos conhecimentos de benzedeiras. Você hoje é a artista principal, então a palavra é sua. Conta sobre a sua ancestralidade. Então, amor, primeiro eu quero agradecer porque toda pessoa nesse mundo que dedica, nem que seja um pouquinho do seu tempo, e tu dedica a tua vida, né, ao próximo, a benzer, merece toda a gratidão do mundo, né? Então, gente,
Eu digo assim, eu não nasci benzedeira, porque tem muitos benzedores queridíssimos que já foram a pessoa que alcançou o copo d'água para a avó, né? Eu me criei dentro do Armador Ubris, né? Uma funerária, como ela disse. O pessoal sempre diz assim, é uma história maluca, mas é verdade. E também foi ali que eu acho que eu não sabia a diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa desencarnada. Para mim era todo mundo vivo, né? Não se preocupem, nunca fui parar no psiquiatra por causa disso. Mas o fato é que eu me criei com uma coisa muito interessante, com o cheiro da defumação, com o pó nos cantos para trazer prosperidade para a loja era funerária, né? A minha avó benzendo com água benta, Carola, eu fui a primeira mulher coroinha da minha cidade, de tão Carola que era a família. Já o pai dela, o Biso, né, que é descendente de polonês com austríaco, ruivinho, botava estola de umbanda, respirava fundo e fazia aquela fila de gente para se benzer com ele no meio de uma funerária. No centro de uma metrópole, Porto Alegre é uma cidade grande, no centro de uma cidade. E ele não tinha nenhuma vergonha. E eu cresci brincando ali no meio, com as minhas amiguinhas. E aquilo, para mim, tinha toda uma magia, todo um encantamento. Eu era completamente apaixonada por tudo aquilo, né? Tanto que tem gente que não gosta daqueles incensos que são os tabletinhos com serragem, pequenininhos, quebra-demanda, defuma preto velho. Eu tenho coleção daquilo, eu adoro o cheiro daquilo. Ó, esse tipo de coisa assim, ó. Tá? Isso aqui, eu me criei com isso aqui. Ela dizendo, eu também. Isso aqui é fascinante. É fascinante. Fora que as caixinhas são bonitinhas. A gente coleciona essas coisas. E quando eu estava, assim, me direcionando para um nível bem avançado do direito, imagina a cara da família, quando eu chego no dia em casa e digo, família, sabe, doutorado em ciência jurídica internacional. Então, larguei. Como assim? Tá louca? Eu tinha 23 anos. Eu disse, não, gente. Eu quero demais ajudar as pessoas. E isso, eu acho que o termo que a gente tem que usar é melhor que espaguete com molho, é mais viciante que cocaína. Eu acho que o benzedor, ele é um codependente emocional de pessoas que sorriem depois da reza. Você está exausto, às vezes ela disse, ele abre a porteira, né, às 9, fecha às 11, só que provavelmente ela sai dali à meia-noite. Exausta, às vezes a gente está tremendo de tanto benzer, em paz. E foi aplicando o reiki gratuitamente numa geriatria, muito pobre mesmo. Eles às vezes tomavam banho com a mesma água. Que eu me encantei e não consegui mais. Não consegui mais exercer o direito. Eu não consegui nem com o cheiro do fórum. E ali eu comecei a dar aulas de reiki de manhã, de tarde e de noite. Eram 3 turnos. Eu fiquei 10 anos dando aula, 3 turnos, para turmas de 100 alunos, né? E a troca de reiki gratuita já tinha começado. E aí começa aquele passo que é completamente viciante, né? Que é o da caridade, né? Eu acho que quem faz caridade é uma pessoa incomparavelmente feliz. Mas deixa eu contar um pouco da ancestralidade, que é o foco, né, daqui. Então, gente, benzedores poloneses, benzedores austríacos. Eu tava louca para contar isso, porque eu nunca contei. Não, eu acho que tem um momento em que tem umas coisas gostosas. Vocês sabiam que o povo mais antigo do mundo de benzedura é austríaco?
que tem uma faculdade de magia na Áustria, reconhecida pelo governo hoje. Então, com a vinda dos poloneses para o Brasil, e quem tem a chance de ver, de presenciar uma missa católica ucraniana e polonesa, não perca. É de um misticismo, é de uma beleza ancestral inigualável. Porque os poloneses que vieram, eles não são os de hoje. Eles são os poloneses de 1750. Eles são os poloneses de 1810. Né? O meu bisavô era do século XIX e eu ainda peguei ele vivo. Então, a cultura dele não é a de hoje. Era a cultura da época. E a gente sempre, quando pensa numa defumação, numa reza braba, a gente sempre vai para a nossa herança indígena, que eu também tenho, negra, que eu também tenho. Mas raramente tu pensa num polonês, num austríaco. Aqui no Rio Grande do Sul é mais tradicional, São Paulo também. Mas quando tu sai daqui, do meio para cima do Brasil, é muito difícil tu pensar nisso, né? E, na verdade, não tem coisa mais antiga do que um benzedor daquela região. Hoje a Polônia registrou as suas bruxas polonesas oficialmente. Elas não podem, elas são intocadas atualmente, porque elas são patrimônio. E quando eles falam bruxas, eles não estão falando de bruxa de caldeirão, eles estão falando de pessoas como a nossa entrevistadora fofa aqui. Eles estão falando de pessoas como nós. Eles estão falando de pessoas que trazem milênios de conhecimento passado da boca para o ouvido. E uma benzedura tradicional polonesa, eu benzo muito com terço, tá? A avó católica, ela não me deixa, digamos assim. Eu gosto de enrolar o terço na mão para benzer. Me criei vendo ela fazer isso e vou morrer fazendo isso. Mas uma benzedura que o meu bisavô praticava, né, e que a minha mãe comenta até hoje, com esses tabletes, e foi isso que eu te falei que eu tava louca para comentar, né, é que ele pegava 3 tabletinhos daqueles, botava, e na Polônia eles faziam com erva amassada na mão, ele chegava a fazer isso, tá? Eles colocavam no turíbulo de defumar da igreja, ou numa latinha, para tirar fantasmas. Ou seja, alma penada. Né? E aí, eles não rezavam para as 13 almas. Minha avó rezava muito para as 13 almas. O tempo todo, dona de funerária. Eu acho que a reza da manhã à noite era as 13 almas benditas. Pouco, né? Exato. Eu disse, ô vó, para que tu reze tanto para as almas? Ela disse, não faz mal nenhum. Eles estão por aí, não faz mal nenhum. Oi, Fê, entrou uma prima minha amada, que é do outro lado da família, que tem tanta história para contar quanto eu. Né? Então, o que acontece? Ele começava a defumar a pessoa e ele começava uma cantilena, uma cantiga. Ele não benzia com oração. Eu não sei literalmente a tradução, porque ele falava em polonês, o Bizubrich, tá? E falava às vezes em alemão. Então, eu não sei a tradução literal de cada coisa que ele dizia, mas era algo assim. Passo o vento pelas árvores e passo o vento por você, que as almas tenham piedade e não fiquem mais à sua mercê. É uma coisa assim, traduzindo para o português. Mas ele ficava girando em torno da pessoa e rezando com aqueles defumadores simplesinhos. E começava a levar as almas para o plano do espírito. Né? E ele dizia, porque elas choram mais do que aquele que vem pedir ajuda. Você chega com dor nas costas, aqueles arrepios que dá náusea, assim, arrepio que dá náusea, com muita saudade. Uma das coisas que eu aprendi, quando você tem muita saudade de um desencarnado, é porque ele está do lado. Você não tem saudade quando eles não estão perto. Né? E ele dizia, ele está sofrendo mais, é para ele que eu estou fazendo isso, não é para você, ele dizia. É ele que eu estou ajudando. E aí ele pegava, eram umas latas de compota, sabe, de goiaba, as latas de goiaba. E aí ele botava aquilo dentro e vinha com a defumadora, e vinha girando.
Era maravilhoso, era maravilhoso. E eu me lembro que toda vez que ele fazia aquilo, todo mundo parava de brigar na casa. Eu achava muito, muito bom. Tipo, os adultos pararam de encher minhas orelhas. Né? Uhum. E uma outra coisa é que eles usavam pena também. Uma coisa que os índios daqui usam, os xamãs usam. Todo benzedor polonês usava pena. Penas de coruja. Ó, exatamente. E ele vai com a defumação, com a pena de coruja, então também benzendo. Aí ele era para catarro, que ele benzia com a pena da coruja para entrar o ar, né? Para entrar o ar na garganta, para tirar olho de bruxa, né? Isso aqui aí era, no caso, uma visão mais pejorativa das bruxas, assim, olho de bruxa, que ele dizia que dava catarreira no peito, né? Outra coisa que ele fazia era rezar unguento feito com banha, né? E essência de eucalipto, rezava bem rezado, botava num pano branco novo, botava no peito cataplasma, e aí ele começava a rezar Pai Nosso e Ave Maria, direto, assim, até cansar. Só Pai Nosso e Ave Maria, revezando. Pai Nosso e Ave Maria, Pai Nosso e Ave Maria, Pai Nosso e Ave Maria. Para poder abrir o peito. Pensem. Ele esquentava, né? Ele esquentava. Com a mão. Ele não esquentava antes, ele botava com a mão esquentava. Sim. Né? Eu sempre digo aos primórdios do Reiki, se pensar que eles eram da mesma época que o Mikao Zui. Gripe espanhola 1. Né? Onde você benze em Porto Alegre? Na minha casa. Mas deixa eu falar uma coisa. Nesse momento eu estou benzendo só à distância, porque em dezembro do ano passado eu tive Covid, sobrevivi graças a muita benzedura, porque, né, a gente entra e ganha a mesma medicação do vizinho. Aí você fica lá na beira olhando pro abismo, sim. O vizinho cai e você não, e a gente sente direitinho que está sendo rezado. Era 2, 3 da manhã, eu tinha melhoras súbitas. Assim. E aí as benzedeiras seguraram. As benzedeiras, muito amigo Javer. Muito, né? Amigo Javer. Inclusive para ele depois nós fizemos, né? Nós fizemos, ele também exatamente. Ficou doente e nós fizemos para ele. Ele ficou antes de mim, eu fiquei logo depois, a gente inverteu. Né? Eu fui por causa de um tratamento médico. Né? Que o tratamento baixou o sistema imunológico. E é por isso que eu não estou atendendo ao vivo, porque o meu sistema autoimune ainda é baixo. Então eu não posso botar meu nariz para fora. Mas online é só mandar o nome. No final, essa pessoa queridíssima aqui, essa minha convidada, vai deixar assim todos os lugares para vocês encontrarem ela. Fique aí até o final, que ela vai deixar tudinho. Me conta desse caderno que foi parar com você. Então, o caderno, a história do caderno é muito louca. Porque o meu bisavô morreu, eu tinha 11 anos, né? E até então, eles diziam que eu era uma surpresa mediúnica na família. Ninguém era médium na família. Porque eu via tudo aquilo, me encantava com tudo aquilo, mas ninguém me dava explicação. Né? Era tipo o padre. E aí eu fui crescendo, eu estava com 30 e poucos anos, e já estava aplicando Reiki, já estava trabalhando com terapias. E de repente eu fui dar um curso numa cidade e um benzedor de tesouras começou. Eu corto os males, eu corto mentiras, eu corto ocultamentos. Quando eu voltei, a minha mãe, eu contei para ela toda feliz que eu tinha sido benzida. E aí ela disse, pois então, né? Teu bisavô era um grande benzedor. Aí eu disse, eu lembro, mas eu não sabia que era benzedor o termo. E ela disse, mas minha filha, lembra daquilo, aquilo outro? Sim, isso é ser um benzedor. Aí eu disse, ele não deixou nada por escrito, ele não deixou nada. E aí ela disse, ele tinha uma caderneta à mão, que ele anotou tudo. Ela tá dentro de uma redoma para não estragar, tá? Ele anotou tudinho à mão. A letra, gente, né, à mão. E deixou, mas eu não sei cadê. Ela ligou para a prima dela,
disse, escuta que tu não sabe da caderneta do vô João, eu sei que o vô morreu, a bisa morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu, mas, né, tu sabe disso. E aí um silêncio do outro lado do telefone. Aí a minha mãe ligou de novo. E começou. Até que a prima disse, tá comigo. Aí ela disse, por que tu quer? Aí ela disse, a Gabi que pediu. Deu uma semana, ela chegou lá em casa, me entregou uma caixinha de papelão com a caderneta dentro, olhou na minha cara e disse, então, ele deixou pra ti, mas eu tinha pego pra mim. Toma. Era seu mesmo. Era meu. Ele, antes de morrer, disse que era meu. Uhum. Só que, Lindo. como a família em peso era católica, ouvi-lo não era a faculdade melhor das pessoas. Uhum. Era meu. Ele deixou pra mim. Ele disse, ela é a minha herdeira. Né? E quando eu peguei aquilo, eu acho que eu chorei umas 2 horas a fio em cima daquela caderninha. E eu me lembrei que depois que ele tinha desencarnado, um dia minha avó quebrou o pé, quebrou feio. E ela sonhou com ele costurando o pé dela. Quando eu recebi o caderno, ela já tinha falecido. Mas eu me lembrei daquela costura. O que que eu coso? Membro rasgado. E ele foi, na cantilena, foi costurando. A primeira prece do caderno era essa. Né? E aí eu olhei para aquilo e eu disse, Jesus, Maria José, eu não posso deixar isso aqui ficar assim. Isso aqui não pode ficar assim. Aí ela chegou para mim e disse, mas não se saia benzer assim. Aí eu disse para ela, não tem problema, eu vou estudar. Uhum. Aí abri um curso de benzedeiras, que a minha prima da minha mãe, né, uma pessoa de mais idade, a do caderninho, aqui tinha guardado o caderninho, foi e me ligou. Vamos? Eu disse, estou indo. Cheguei lá, passamos o dia aprendendo sobre benzeduras de Padre Cícero. De Padre Cícero? Era um nordestino. De Padre Cícero. Ele veio de avião para dar curso de graça em Porto Alegre. Eu achei fenomenal e ele caminha pelo Brasil dando cursos para ajudar crianças com necessidades especiais. É o foco dele. Né? E a prece que ele ensina é aquela, Jesus perguntou para Pedro, onde vais? E aí ele começa, porque ela é desse tamanhão, gente, depois outro dia ela ensina, enorme. Ela é imensa, tá? Só que aí ele terminava ela com o Padre Cícero, era a variante deles. Né? E o professor passou mal no final da aula, passou muito mal. E estava todo mundo benzendo e não tinha sobrado parceria para mim. Eu tinha sobrado na turma. E aí começou a passar mal, tô atrasado pro meu avião, tô mal. Aí ele olhou pra minha cara e disse, tu vai me benzer. Eu disse, mas eu tô aqui no canto, já não tenho nem parceiro. Só reza. Aí eu disse pra ele, mas eu não vou usar a reza que você deu. Eu vou usar o que eu ouço desde pequena, que é bem curtinho e válido. Com 3 tipo 0, com 3 titias. Exatamente. Em nome de Deus, da Virgem Maria, do Pai Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho que eu disse isso seguramente umas 14 vezes. Foram 2 de 7. 7 na frente, 7 atrás. Ele corou de novo. Descobriu que o voo estava atrasado, conseguiu pegar o avião. Quando ele estava saindo, ele só virou para trás e disse, tu não precisa disso, só vai. Você já é benzedeira. Você nasceu com a mão feita. E aí a minha prima, sim. Porque foi o vô, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Os ciúmes. Muito boa a sua história, muito boa, Gabriela. É muito emocionante, porque as coisas, nada, gente, é por acaso. Não. Presta atenção que a vida é uma sincronicidade de coisas que vão acontecendo, que se você prestar atenção, você vai entender o que eu estou dizendo. Gabriela, me diga, não sei se você tem mais alguma coisa dessa história, mas eu gostaria de entrar no seu altar, porque você é uma pessoa benzedeira, mas você é mística também. Eu estava dando uma olhada no seu altar, quando eu recebi,
tem um misticismo aí, né? Umas coisas das bruxas polonesas, austríacas, enfim, de tudo que é canto, né? Tem. E a gente gostaria de conhecer, por que que eu falo, gente, que conhecer o altar das pessoas é muito interessante, porque todo altar tem um fundamento. Todo altar bem feito, ele tem um porquê das coisas, né? E aí é que a gente chama a benzedeira para mostrar também o altar, saber porquê do fogo, onde você coloca o fogo, onde você coloca a água, por que que você coloca aquilo, diz pra gente. Então, gente, eu tenho 6 altares na minha casa. Quando ela disse tu é mística, sim, né? Olha, São 6, mas eu vou mostrar o que eu uso para benzer, tá? Outro dia a gente faz uma excursão, tá? Vocês estão vendo lá em cima, tá? Eu vou mostrar mais de perto, tá? Atenção, vamos subir. Deixa eu tirar o carregador aqui, né? Aqui, tá vendo lá no fundo? Tem um quadro que eu ganhei de uma amiga minha, tá? E isso é uma casca de jiboia, certo? Aí tem a parte xamânica e Xamânica. ali em cima, junto com toda a parte indígena. E o chocalho que tá aqui no cantinho, deixa eu ver onde é que eu tô aqui, né? O chocalho que tá ali no cantinho, ele é um chocalho de pena de arara que eu ganhei numa pajé do Acre, para poder benzer também. Aí aqui vem a coisa com a influência cristã muito absurdamente forte, tá? Tem o pessoal da Umbanda, porque essas estátuas a gente ganha, eu acho que benzedeira tem isso, a gente ganha muita coisa. Ganha. Tem até marinheiro lá atrás, tem tudo. Tem marinheiro que para trazer as coisas do mar e levar embora os males. Tem Janaína. A Janaína ela vem aqui para tratar saúde, tá? Mas tem uma coisa aqui que não tá tão visível que eu quero mostrar. Água benta, óbvio, né? Minha água benta, eu não me separo dela. Eu acho que eu tenho uns 6 tipos diferentes aqui. Eu amo água benta, coisa da avó. Mas eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui foi uma paciente que me trouxe há muitos anos atrás, certo? A minha avó trabalhava como catequista na Igreja Nossa Senhora das Dores, tá? Só que isso aqui é da Igreja Ortodoxa Grega. Completamente. Exato. E a mãe da Igreja Ortodoxa Grega, que está ligado à lenda do meu amadíssimo São Jorge, eu acho que todas as benzedeiras têm São Jorge, né? E a lenda dele pela Turquia é que eu gosto de benzer. Claro. Porque ele é o senhor da primavera na Turquia, né? Ele não é tanto aquele que abre caminhos, mas é aquele que traz o pão pra gente. Então, trabalhar com ele para a pessoa conseguir ter o alimento, conseguir ter o seu trabalho, não ficar desanimada e triste. E o vô, que é da família agora da Fê que está nos assistindo, o meu vô Guilfo, que era do outro lado da família, era devotíssimo de São Jorge. Ele era enlouquecido por São Jorge. Então o São Jorge também é uma coisa que caminha comigo e eu tenho uma paixão por São Jorge. Eu vi que tu tem Santo Antônio atrás de ti, com certeza ele tá ali, né? Esse é o Santo Antônio. Ali. Exato, Santo Antônio português. E essa devoção é da minha mãe, que peregrinou por todas as igrejas dedicadas a ele em Portugal. Porque, e trouxe gente, Santo Antônio. Desculpa, eu ia levantar a mão e acabei atropelando e esqueci. Porque Santo Antônio, gente, que é o Santo Antônio de Pádua, na verdade, ele é nascido em Portugal. Depois é que ele foi para Itália, em Portugal, depois, em Lisboa, depois que ele foi parar em Pádua, na Itália, tá, gente? Exatamente. Então, a devoção por Santo Antônio na família é totalmente derivada dos portugueses, né? E Santo Antônio na nossa família não é só assim, para arranjar casamento, essas coisas. A gente benze com Santo Antônio assim. Santo Antônio tira o rabo do diabo de cima de X coisa. E faz assim com o dedo, ó. Isso, eu acho que eu tinha uns 3 anos, eles já faziam. E é para tudo. É Santo Antônio, quase o Santo Expedito aqui em casa. E para quem a gente benze. Ou seja, não é só para uma coisa, é para tudo. E a gente tem o hábito de dizer que Santo Antônio é o santo que mais cobra.
Ou seja, se você fizer uma promessa para Santo Antônio, não se meta besta de não ajudar as crianças, né? E os órfãos, porque ele vai fazer isso. Fala. E tem uma outra coisa, gente, que aqui é um aprendizado, né? Isso que é legal. Santo Antônio, não, o casamento ficou para depois. Quem acredita em Santo Antônio, aliás, eu nem lembro que ele é casamenteiro. É difícil lembrar que ele é casamenteiro, porque Santo Antônio é um dos santos mais fortes, porque ele circula na escuridão também. Ele é o santo que ele sabe andar no escuro, ele sabe andar com as forças poderosas do baixo nível, né, que a gente fala. Então, por ele isso é baralho de fora, né? Exato, ele é baralho de fora, para quem não sabe, um dia a gente explica, né, Gabriela? Ele é baralho de fora. Mas é isso, ele é baralho de fora. Então é bom entender que ter um Santo Antônio, e aqui não é o meu altar é enorme. Um dia a gente também faz essa. Mas tem os vídeos ali. Santo Antônio é muito poderoso, ele espanta tudo que é coisa ruim. Exatamente. Ele era um grande advogado, né? Ele era um grande advogado. E a gente aqui no Brasil não tem o hábito de apelar para ele para causas jurídicas, para bem falar, bem se expressar, e foi ele que trouxe para a Europa o número 0, trazido dos árabes. Ele é o grande responsável pela matemática. A minha filha chegou ao cúmulo de rezar pedindo de matemática para o Santo Antônio. E Santo Antônio, ele é maravilhoso no que tange realmente auxiliar órfãos, né? Então, toda obra, quando você precisa de alguma coisa de Santo Antônio, não vire ele de cabeça no copo d'água, pelo amor de Deus, ou de cachaça. Só faz caridade com órfãos. Em 3 segundos, vocês vão ter um apelo de Santo Antônio muito grande. E ele opera curas fantásticas, inclusive de câncer, né? Existem pessoas que, depois de serem rezadas com Santo Antônio, foram fazer exame e não tinha mais nada, como se nunca tivesse tido. Santo Antônio, como ela disse, ele entra nas sombras da gente mesmo, nas sombras do mundo. E ele é tão forte que nada chega perto de Santo Antônio. E ao mesmo tempo toda a doçura, toda a luz, como São Francisco, né, chega perto de Santo Antônio. Santo Antônio é maravilhoso. Ouvir a ladainha de Santo Antônio é uma das maiores bênçãos que a gente pode fazer para a nossa casa, né? Então, esse altar é cheio de coisas. Tem uma coisa que não é a água, só é a vela, que eu gosto de manter no altar e vale a dica. É um pote com pó de milho, né, polenta, isso é da tradição italiana, né, com 7 moedas, sempre no altar da benzedeira, para que o milho, que é a abundância, que é a pachamama, que é alimento, sempre esteja sendo ancorado na nossa casa. Então, eu sempre tenho o pote, ele está aqui, ó. Isso aí você coloca então a farinha de milho, repete pra gente aí. Farinha então, de vamos milho. lá. Ó. Karina, anota aí, Karina. Ó, então, aqui dentro vai pó de polenta ou farinha de milho em flocos ou farinha de milho fininha, 7 moedas, tá? E você coloca no altar e dedica isso para o seu santo de devoção, qualquer um, tá? No caso aqui é Santo Antônio. E você pede que esteja sempre o pão, o milho, o alimento, a manutenção, a proteção dos bens materiais, que querendo ou não pagam o nosso plano de saúde. A manutenção em sua casa. E é um potinho simples. E eu mantenho ele sempre irradiado. Quando eu termino, quando ele fica um pouquinho mais velhinho, né, eu enterro a farinha de milho, pego as moedas, troco com as da carteira para dar o giro e coloco outras moedas e faço de novo. E deixo aqui no altar. O que você chama de velhinho? O que você chama de chegar velhinha? Quando você olha essa farinha, ela não está mais te convencendo? Quando ela está mais bolorentinha, mais úmida, né? Tá. E eu enterro porque, assim, às vezes o pessoal joga debaixo de árvore, mas fica uma sujeira. Então, eu faço um buraquinho e devolvo o milho para a mãe terra, né? Coloco dentro da terra e as moedinhas eu troco com as que eu estiver usando para poder circular a energia, né? Perfeito. Então,
sempre benzido no altar para a gente ter o nosso pão de cada dia. Gabriela, você tem aí os seus acessórios? Eu tô aqui controlando o tempo, tá? Por isso que às vezes eu tenho que olhar. É muito chato, porque eu queria ficar aqui 2 horas com você. Você tem aí o terço, você tem aí os ingredientes que não faltam para uma boa benzedura? Deixa eu te dizer, os meus acessórios principais estão num outro altar meu, tá? Que é tá dos bom. meus ancestrais, onde tem tudo que simboliza ancestral na vida da pessoa, por causa da constelação. E ali tem uns 20 terços diferentes, 400 japamalas. Mas eu tenho aqui um dos terços que eu gosto de usar, que é o de São Bento. Uhum. E por que madeira? Porque ele impregna conforme a gente reza. Então eu enrolo assim, ó, coloco aqui, e é assim que eu benzo, né? Isso é assim no budismo e era assim que a minha avó benzia. Eu, antes de dormir, eu estava deitada, ela vinha. Primeiro, 3 cruzes. Deus te abençoe, dorme em paz, e começava. Botava o terço na testa e Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E ela rezava horas. A minha filha, ela fez a mesma coisa, e ela, hoje, se tu disser Ave Maria, no Maria, ela já pufa. Né, de tanto condicionamento. E a gente ensina como imantar esse terço. Terço imantado é terço rezado, ou seja, que você usa para fazer a prece do terço, né? Não adianta só ter o terço para bonito, tu tem que orar o terço, e ele tem um enorme poder. O terço é uma tradição de poder. E quem fazia isso era a esposa do benzedor, era a bisa, que botava todo mundo de joelho na frente da gruta e bora rezar o terço. Eu não peguei tanto essa época, mas minha mãe pegou e passou, né? Então a gente usa o terço de São Bento na testa da pessoa para benzer. Se for dor de barriga, na barriga, certo? Se for mal de coluna ou espinhela caída, quando a pessoa está assim, né? Assim, nas costas. Não se faz isso com o terço porque é fácil de bater na cabeça da pessoa. Então, o terço está sempre em volta da minha cama. Eu tenho outros 2, tá? Eles estão na guarda da cama. E deu insônia. Antes de dormir, bora rezar o terço. Para se acalmar, para irradiar e para a lista de pessoas, né? Então, eu vou te dizer que eu uso mais o terço do que as ervas, porque as ervas nem sempre eu tenho num centro de cidade, num Covid, né? Eu uso vela quando precisa queimar um miasma, quando a pessoa... a gente sente pelo cheiro, é um cheiro desgostoso no campo áurico, né? Tu chega, tu vai abraçar a pessoa, é azedo. Tem um ranço, é azedo. É um ranço, é uma coisa. Exato, aí eu uso vela porque a vela, o fogo queima, e aí eu faço cruzes com a vela. Sempre cruzes, tá? O católico ficou e não tem. Mas a maioria das vezes, para curar, para benzer, para tirar mal olhado, quebranto... É o terço. É o terço na mão. Eu vou olhar aqui, porque parece... Olha, eu tô de sorte, vamos botar. Isso aqui a gente vai fazer depois. E aqui... Então, a gente tem 2 perguntas que não são perguntas. E aí, o que vocês vão fazer? Depois vocês vão pedir o benzimento para nossa querida Gabriela nos contatos que ela vai deixar, tá, gente? Não é aqui. Vocês vão receber essa bênção coletiva. Então, se concentra. E quem não escutou no começo, vai lá buscar o copo d'água que dá tempo. Ou coloca uma jarra, se você tiver que distribuir essa água para a família. Ou se você tiver que passar na pele que está com alguma infecção, alguma coisa, vocês também vão usar essa água que vai ser benzido agora, né? Então, separa, corre lá, vai buscar, porque dá tempo. Porque a Gabriela vai fazer uma oração, Gabriela, que eu gostaria que você tivesse essa concentração agora, para você benzer essa água e deixar a água benzida na casa de todas essas pessoas que estão aí nos acompanhando, né? Então eu vou pedir para quem não foi buscar, vá buscar, traga de volta, deixa separadinho.
abaixa aí a sua ansiedade, os seus pensamentos de ter que pagar isso, resolver aquilo. Emana a luz, receba a luz da Gabriela, para que vocês possam usar essa luz para uma cura de vocês e para que vocês, se curando, possam curar também através da luz da Gabriela o maior número de pessoas, aquelas pessoas que você sabe que está ali, que é teu conhecido, está no hospital, o outro que está passando por uma dificuldade. Aproveita, porque a Gabriela vai fazer isso, né? Eu ia fazer uma prece que eu conheço sempre, mas estou desde hoje de manhã com uma prece na cabeça e eu acho que vai ser essa que eles estão. Posso fazer agora? Claro. A energia é sua. Quando Maria olhou para Cristo no Calvário, as lágrimas lhe brotaram dos olhos como cachoeiras que nutrem a terra quando está seca. Quando viram as lágrimas nos olhos da Mãe Amantíssima, os homens tentaram segurá-las, porque cada gota era um diamante de cura a tocar a alma dos seres. Mas quem de nós poderia segurar as lágrimas divinas dos olhos de Santa Maria? Então, quando Cristo entregou a Maria com o seu filho a João, João assim pôde consolar a Maria, que essas lágrimas transformadas em rios de cura, de paz e de bendição, adentrem suas águas, abrindo vosso coração. Benditos sejam os filhos de Deus, que nesse momento a Ele apelarão. Pai, Filho e Espírito Santo, na sua casa, nesse momento. Entre então. Bendito seja, glória ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na força do fogo, da terra, da água e do ar. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Que Deus derrame todas as suas bênçãos, que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal olhado. Que o prestígio e a boa sorte prevaleça diante de todos os nossos inimigos. Que a estrada abra à frente, que o vento sopre levemente, que o sol brilhe novamente e a chuva traga fertilidade. Eu beijo na cura emocional do corpo e da alma. E até que nos encontremos de novo nesta sagrada terra, vamos amar, acolher e cuidar. Que Deus nos guarde, salve a ancestralidade, salve Pai João de Camargo, Santo Antônio, Santa Catarina, Santa Bárbara, São Jorge. Amém, que assim seja e assim será. Agora vocês podem beber essa água ou deixar separadinha para quem vocês gostariam de oferecer, para aquele que está precisando. Muito bom. Gabriela, aonde esse povo todo te encontra? Diz para mim. Então, gente, nós temos um site, mas eu vou botar o Instagram, porque se vocês estão vendo o Instagram, vocês estão no Instagram, né? Que fica mais facinho, @mundoamar, né? Pronto. Aí vocês me acham, eu respondo no direct, eu não sou aquelas pessoas que não respondem, né? @mundoamar.com.br. Então, é simplesinho, vocês vão me encontrar lá. E lá você pode pedir para benzer e para encaminhar aqueles que partiram, que nesse momento está
tão complicado. Porque a Gabriela faz um trabalho não só desse benzimento, e eu não sei se você segue também, Gabriela, esse tipo de do que eu vou dizer agora. Eu sempre digo que a gente não benze quem morreu, né? A gente encaminha quem morreu. Eu não sei se você pensa da mesma forma, porque, gente, é muito importante vocês entenderem que cada benzedeira é uma benzedeira, cada benzedeira aprendeu do seu jeito. Então, por que que uma usa o lenço? Por que que a outra usa o terço? Porque é assim que funciona. A cultura das benzedeiras é de uma luz, porque a benzedeira não. Primeiro que benzedeira não tem preconceito, isso é da benzedeira, né? Então, Exato. benzedeira não tem preconceito, benzedeira benze todas as religiões, benzedeira benze todas as cores, todas as alturas, todo o peso que for. Benzedeira não julga. Então, Exato. partem desse princípio que se vocês gostariam de aprender a arte do benzer, e se por um acaso vocês não tiveram na ancestralidade, que não é uma verdade, porque todas as mulheres bruxas do passado sempre benzeram. Então, você em algum momento teve lá atrás uma bruxa, no bom sentido, gente, é a curandeira, aquela que entende da natureza, dos 4 elementos ou 5, das ervas, e assim por diante. Você carrega no teu sangue esse DNA, né? Então, Todos carregam, é verdade. todos. Então, o que precisa entender é que tem uma coisa que você precisa ter, que se você não tiver, você não pode ser uma benzedeira ou um benzedeiro. Você não julga aquele que está na sua frente. Você benze. Você não tem preconceito e você aceita todas as pessoas, porque uma boa benzedeira verdadeira, ela é amor, ela é compaixão, ela é uma mão que está estendida para poder ajudar. Exato. Exato. É isso, Gabriela? Exato. E sim, eu benzo pessoas que já se foram. Tá vendo, gente? É outra forma de conduzir. Então, não tomem como parâmetro. Sigam o que o coração de vocês. Vocês vão buscar quem ensina que bateu. Ó, eu gostei daquele jeito. Vai lá. Ou Siga. façam todos, porque a gente aprende em cada uma, né? Tá fantástico. Eu tô adorando isso tudo. E essa é a minha ideia, trazer a cultura, a nossa cultura, explicada de formas diferentes, e tá tudo certo, porque pode sim, né? É como você aprendeu, é como outro aprendeu. Gabriela, eu gostaria muito de te agradecer. Foi um prazer encontrar com você. Eu já estava te observando, né? E como as pessoas são diferentes, né? E como as benzedeiras são diferentes. Mas essa é a com delícia, esse né? amor. Essa é a delícia. E esse projeto, gente, que é esse projeto Conversa de Benzedeiras, é para trazer à tona essa cultura, essa arte perdida com o tempo e mostrar que não vamos competir, não existe competição entre o que é amor e o que é certo no sentido da ajuda. E eu vou pedir também para quem estiver assistindo, se tiver interesse de participar, as minhas portas estão abertas para que você entre na conversa de benzedeira sim. Se você tem pouco para ensinar, não acredite que é pouco, é sempre muito. Eu que sou benzedeira desde a infância, a cada encontro que eu encontro uma benzedeira, mais uma coisa eu aprendo. Essa das moedas eu não sabia, eu vou fazer amanhã. E uma outra coisa, Gabriela, eu estou com uma novidade, fica aí também para vocês. Daqui a pouco, vamos ver a pandemia como é que tá. Mas eu já estou com esse projeto deste memorial, é a memória.
Por isso desses encontros também, das conversas de benzedeira. Porque se você quiser amanhã, de alguma forma, mandar uma foto do seu vô, com uma reza do seu vô, que você vai tirar uma cópia, e a foto também, eu preciso data de nascimento, data que ele passou para o outro estágio, e assim vai, ele vai estar neste memorial, que é um espaço bem espaçoso, e aqui a Terra do Bugio, além disso, está numa cidade também turística, que é São Roque. Então as pessoas vão conhecer esse memorial e elas vão conhecer esta cultura. Tá bom, gente? Muito obrigada de coração. A gente ainda vai se falar muito, porque eu gostei muito do seu jeito. E a gente não tem limite, né? Com Pessoal, certeza, obrigada. Também vou querer te ver no Mundo Amar. Muito bom. Pessoal, boa noite. Espero que vocês tenham gostado e usem desta água da forma que o coração de vocês vai dizer. Aproveitem. Na terça-feira que vem tem mais, neste mesmo horário, 18 horas, com uma outra convidada. Beijo grande. Beijo, beijo.